Irmãs e irmãos caríssimos, bem-vindo a esse encontro com a Palavra e que o Espírito do Senhor ilumine nossas mentes para compreender e nosso coração para amá-la e nossa vida para colocá-la em prática. Estamos acompanhando os pontos centrais da catequese de adultos que foi trabalhada na nossa diocese nos anos 70, mas que continua tendo sua importante validade. Esse quinto passo da nossa catequese chega no momento central que estamos celebrando nesta época de Natal: a encarnação de Jesus, o Filho de Deus que se faz gente, se faz homem, coloca sua tenda no meio de nós, como diz o evangelista João. E a nossa clareza da catequese é saber que Jesus é Deus e é homem. É um mistério. Não me peçam para explicar aquilo que só a grande sabedoria de Deus sabe entender. O mistério de uma pessoa que era realmente, totalmente homem e no mesmo tempo era realmente, totalmente Deus. Eu só queria chamar a atenção a um detalhe. Muitas vezes nas nossas catequeses acabamos passando um pouco a impressão que, de uma certa forma, Jesus quase que, digamos assim, brincou de ser homem. Ele era Deus, ele praticamente na nossa catequese muitas vezes continuamos dizendo que, mesmo se encarnando, ele continuou como Deus, sabendo tudo, compreendendo tudo, imaginando tudo, quase que de uma certa forma Jesus desde criança já soubesse o que é que esperava por ele, qual era o futuro, como é que iam ser as coisas. E de uma certa forma, então, o ser homem seria somente como que uma máscara que ele vestiu para se comunicar conosco. É Deus que se vestiu de homem para poder se comunicar conosco, para poder ter seu encontro conosco. Não é isso, não. É errado. É errado. O mistério da encarnação nos diz que Jesus era realmente, totalmente, completamente homem, como diz São Paulo, igual em tudo a nós, a não ser no pecado. Mas não a não ser no pecado porque ele era o único, não, porque ele soube e foi capaz de vencer e resistir a todas as tentações. Por isso se tornou para nós um modelo e um exemplo. É importante ter claro isso. O Evangelho de Lucas, que lemos justamente no primeiro dia do ano, quando fizemos a festa da Sagrada Família, nos lembra que Jesus crescia em sabedoria, idade e graça perante Deus e os homens. Essa palavra crescer é muito importante. Se fosse só crescia em idade e em sabedoria, aí seria exatamente como todos nós, né? Crescemos em idade e sabedoria, mas a gente imaginava que graça Deus já tinha totalmente. Não. Jesus crescia também em graça. Quer dizer, ele se torna um ser humano sempre mais disponível ao projeto de Deus, ao plano de Deus, sem porém perder em nada suas características humanas. E não só as características físicas do ser humano, que cresce em idade, cresce o seu corpo, cresce o seu espírito na sabedoria, reage como pessoa humana. Os evangelhos não têm nenhuma dificuldade em dizer, por exemplo, que Jesus ficou com raiva em certos momentos. E usa mesmo essa palavra dura, que Jesus chorou. É a imagem
o desenho que o Padre Fulvio condensou esta mensagem da encarnação é justamente, como vocês estão vendo, Jesus que chora ao saber que o amigo dele, Lázaro, morreu. E confiando no poder de Deus, ele faz ele ressuscitar, mas ele chorou profundamente pela amizade. A mesma coisa, Jesus cansado, Jesus com sede. Quer dizer, a dimensão do corpo humano de Jesus é mais do que clara nos evangelhos, mas também a realidade de Jesus como ser humano, como homem, é mostrado em alguns pontos que são muito importantes. Primeiro, já falamos das tentações. Jesus foi tentado pelo demônio, tentado para se manifestar filho de Deus fora dessa dimensão humana, transformando pedras em pão, se jogando do alto do templo sem se machucar, se tornando dono de todas as riquezas deste mundo. Isso seria justamente a tentação do demônio, é fazer com que Jesus não assumisse sua realidade humana, de quem está com fome, de quem não se joga sabendo que vai se machucar, de quem não está preocupado em ser dono do mundo inteiro. Mas também nos caminhos próprios de Jesus, quando ele teve que avançar e superar situações e limitações humanas. Estou lembrando, por exemplo, a memória da narração que faz o Evangelho de Marcos e de Mateus, dessa mulher pagã chamada Sirofenícia, que pede para Jesus curar a filha dela, e Jesus responde do jeito que respondia todo homem israelita daquele momento, dizendo: eu não vou dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Vocês não estão fazendo parte do projeto de Deus. As nações, os pagãos, não pertencem ao povo eleito, ao povo escolhido. Vocês são cachorrinhos, nós somos os filhos. E quando a mulher insiste dizendo que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos, aí Jesus se apercebe da fé profunda desta mulher e reage dizendo: eu nunca vi tamanha fé nas terras de Israel. Esta dimensão do Deus homem é fundamental, porque é justamente o homem Jesus que nos revela quem é verdadeiramente o nosso Deus. Este é o ponto alto da catequese. Ninguém jamais viu a Deus. Estou repetindo o Evangelho de João no seu primeiro capítulo. Ninguém jamais viu a Deus. Ele, Jesus, o Verbo que se faz carne, ele revelou Deus para nós. Não tem uma outra imagem de Deus que não Jesus feito homem. Aí eu quero concluir lembrando as palavras de uma camponesa do nosso interior do Amapá, que depois de ouvir estas reflexões, muitos anos atrás, ela dizia assim: quer dizer então que se Deus é Jesus, então Deus é um pobre, que nasceu pobre, que quis continuar sua vida como pobre e que foi condenado à morte por defender e valorizar os pobres. Eu acho que esta é uma das definições de Deus mais lindas que nós cristãos assumimos da celebração deste mistério do Natal. Quem é Deus? Nós podemos responder com uma catequese clássica: Deus é o ser perfeitíssimo, Criador, Senhor do céu e da terra. Mas os evangelhos nos dizem quem é Deus. Deus é Jesus. Deus é este homem que faz questão de caminhar com os pobres, que faz questão de se aproximar dos pecadores, que faz questão de estar junto conosco,
abençoando as crianças, valorizando a mulher, defendendo o direito dos que são oprimidos e combatendo a ganância, a corrupção, a ira. Este é o nosso Deus. Este é o Deus que nós celebramos. Não há outro Deus afora deste que Jesus nos revelou. Lembra, Filipe, assim falou Jesus pelo Evangelho de João, lembra, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Fiquemos com esta palavra e no próximo encontro aprofundaremos a nossa catequese. Uma boa tarde para todos.